muitas mulheres, infelizmente, né, com essa dificuldade com relação à endometriose. Vamos entender um pouquinho o que é, primeiro, né, para a gente entrar melhor nas suas causas, enfim. Como é que funciona tudo isso? Então, a endometriose é uma doença que acomete um número grande de mulheres, né? Que na realidade seria uma implantação fora do local normal daquelas células do miolo do útero. Seria mais ou menos assim, como se fosse um mamãozinho assim, que você partisse esse mamão no meio, aquelas sementinhas é o endométrio, é o miolo do útero. E uma daquelas sementinhas, ela implanta por um motivo ou por outro, ela sai de dentro do útero e vai implantar ou na trompa, ou no ovário, ou no intestino, ou no peritônio. Existe casos que ela até sobe, chega até no pulmão, por exemplo. Nossa! Né? Então, é uma implantação fora do normal. Quando a mulher menstrua, na realidade ela vai menstruar, vai descamar aquele miolo do útero, normalmente, né? Só que essas implantações fora do local habitual dela, que seria o miolo do útero, também vão sangrar. Então vai sangrar no pulmão, vai sangrar no intestino, vai sangrar no ovário. E isso vai criar uma série de problemas com a mulher, principalmente, né, dando origem à dor, né? Não existe um porquê disso, uma causa? Não, até então não existe uma forma de, né, um motivo certo para isso. Certo? Pesquisas, várias teorias. Tem mulheres, eles dizem que a mulher, quando ela menstrua, há um refluxo desse sangue pela trompa e cai dentro do útero. Um número grande de mulheres tem isso. Mas nem todas as mulheres que têm esse refluxo têm endometriose também. Existem outras teorias imunológicas, de defesa do organismo, mas tudo isso está sendo estudado ainda. E a dificuldade é a seguinte, quando você não tem uma causa, você não tem um tratamento também. Específico. Para isso, né? Então, na realidade, o tratamento também ele é todo meio empírico, né? Agora, é hereditário? Se eu tenho, a minha filha pode ter ou não? Não. A gente vê vários casos, uma família, mas não existe uma hereditariedade, né? Não existe. Agora, pode aparecer assim de repente também? Como é que funciona isso? Pode aparecer. Normalmente, ela desencadeia na idade fértil, né? Na idade que a mulher está menstruando e pode ter filhos, em que haja um efeito do estrogênio no organismo. Então, a partir do momento que a menina fica mocinha, que começa a menstruar, há um aumento da taxa do estrogênio. O estrogênio alimenta o endométrio. Então ele vai fazer tanto menstruar pela vagina normalmente, mas como esses outros focos que podem estar fora. Pode acontecer. Agora, Agora, quais são os sintomas? Existe algum tipo de sintomas para que a gente fique alerta com relação a isso? Então, principalmente a dor, né? De início, aquela cólica menstrual, né? Então, existem aquelas cólicas menstruais que são normais, né? Que melhoram com analgésico comum, com relaxantes, aquela coisa. Mas existe aquela cólica menstrual que é fora do normal. Desmaia na escola, fica de cama 2 dias, entendeu? Tem um sangramento acentuado, fica pálida, né? Impossibilita. Aí deixa, né, a normalidade. A gente deve explorar isso daí. Principalmente em meninas, né, em moças jovens, né? Então, eu vou diferenciar a cólica da endometriose quando eu sinto dores, mas vai passar, é isso. Como é que faz? Porque às vezes tem mulheres que no período menstrual sentem muita cólica, né? Como diferenciar uma coisa da outra? Então, quando foge, na realidade, assim, quando foge do normal, daí deve ser investigado com mais atenção. Então começa 1 mês com cólica, 2 meses com cólica, 3 meses com cólica. É importante que leve no médico e faça uma avaliação geral para ver essa, né, para ver essa anormalidade, né? Como eu disse, uma cólica menstrual é normal, existe um hormônio que chama prostaglandina, faz aquele útero contrair, é a cólica mesmo, natural. Quando a menina é nova, às vezes tem um canal do colo do útero um pouco estreito demais, às vezes há uma dificuldade maior de sair o sangue, aqueles coágulos tem uma certa dificuldade, pode dar uma cólica. Agora, quando isso leva para a cama, quando isso deixa o paciente doente, né? Daí foge da normalidade, eu acho que deve ser explorado isso daí. Ok. Agora, Tibúrcio, você diz que não tem uma causa, mas tem algum meio de prevenção? Como é que é isso? Não.
não existe um meio de prevenir isso daí. Sabe-se, né, fala-se hoje, né, na falta da atividade física, fala-se hoje em poluição, né, que diminui a imunidade das pessoas. Uma das causas, vamos dizer assim, propostas seria a queda da imunidade. Então, o refluxo de sangue cai dentro da cavidade, quando o organismo não consegue neutralizar aquelas células, né, ele desencadearia seria uma das possibilidades. Então, a poluição, tá, o tipo de alimentação, tá, o estresse, tudo que leve a uma baixa da imunidade. Então, essa atividade, como costuma dizer, a endometriose é uma doença da mulher moderna, né? A gente não tinha. Então, da mulher estressada, da mulher corrida, né? Da mulher que tem a vida corrida, várias atividades ao mesmo tempo. Fala-se nisso, mas, né, inclusive, um dos tratamentos seria melhorar a qualidade de vida, né, com ginástica, com alimentação, com uma fisioterapia, com massagem. Isso tudo, né, esse conjunto faz parte do tratamento, né? Ok. Agora, existe graus da doença? Ela pode começar em algum, igual você disse, né? Pode começar ali no ovário, enfim, pode alcançar o intestino, enfim? Pode sim. Existem vários, na realidade, vários tipos e vários graus, vamos dizer assim. Existe aquela endometriose que é pertinho do útero, ali na trompa, no ovário, né? No ovário, normalmente, ela fica dentro de um folículo, né? Dentro de um cistinho. E ele começa a sangrar para dentro daquele cistinho, começa a sangrar e cada vez ele vai aumentando, criando verdadeiras, né, tumorações cheias de sangue, né? Tipo o tamanho de uma laranja cheia de sangue. Né? Existem outras que impregnam assim, na parede do abdômen, na parte interna do abdômen, que chama peritônio, na pele interna do abdômen. Então fica assim como se fossem umas gotinhas de vela, né? De chocolate, vamos dizer, aquelas pinguinhas de chocolate. Então existe aquela peritoneal. Né? Existe aquelas que entram em órgãos mais, vamos dizer assim, mais importantes, tipo o intestino. Né? E o intestino, elas podem ficar mais superficiais, né? Como se fosse uma gotinha na pele externa do intestino, como pode ser profundas. Chegam até a sangrar pela parte interna do intestino, então sai sangue nas fezes. Tá? Se não tratado, pode virar câncer? Não. A endometriose não. O caminho da endometriose é um caminho diferente do câncer. Tá? Agora, aquele processo inflamatório constante naquela região pode desencadear uma anomalia nas células, mas não que ela vire câncer, né? Não vira. Não vai virar, então. Não vai virar. Agora, Tiburcio, você falou de alguns tipos de tratamento. Em outros casos, né, mais avançado, com certeza também tem os medicamentos, enfim, até caso cirúrgico. Quando que é aconselhável já esse caso de cirurgia? Então, na realidade, o tratamento da endometriose, existe aí uma discrepância, né? O tratamento, o diagnóstico da endometriose, ele é clínico, né? Agora, a certeza, né, a certeza do diagnóstico, ele é cirúrgico. Você teria que pegar um pedacinho daquela lesão e mandar para o laboratório e fazer uma patologia daquilo, né? Daquela lâmina, para ver se é realmente endometriose. Só que a cirurgia, ela acaba complicando, quando ela não é bem programada, ela acaba complicando o quadro. Né? Então, algumas endometrioses, né, são tratadas de início, assim, de maneira... a menina chega no pronto-socorro, por exemplo, com muita dor abdominal, com sintomas de uma apendicite, por exemplo, e você abre achando que é uma apendicite. Né? E é uma endometriose. Nesses casos, uma das características da endometriose é criar muita aderência dentro da barriga, muita cicatriz dentro da barriga. Então fica os órgãos um grudado no outro ali dentro. E a cirurgia aberta, né, ela piora isso daí. Né? Então, na realidade, em vez de ajudar, a cirurgia ela acaba piorando. Em alguns né? casos. Em alguns casos. Então, o tratamento normalmente é clínico, normalmente é com medicamento, tá certo? Agora, existem casos mais severos, casos que você é obrigado a abrir, né? Ou você fazer uma laparoscopia, passar um aparelho por aquele aparelho, soltar aquelas aderências. E em alguns casos, até de você ressecar algumas áreas. Por exemplo, existem áreas intestinais tão agredidas, né, que você é obrigado a ressecar, tirar aquela parte do intestino, porque ela acaba não servindo mais para nada. Existem algumas cirurgias em que você tira
a inervação daquela região, uma cirurgia paliativa, né? Tira a inervação daquela região para melhorar a dor. Porque o que realmente, vamos dizer assim, pior, muito pior na endometriose é a dor, né? São as dores. A pessoa pode conviver com a endometriose pela vida? Pode. Normalmente, sem ter que entrar num caso normalmente ela vai conviver com a endometriose a vida toda, tá certo? Independente do tratamento que faça. A intenção do tratamento é amenizar essa dor, é tirar um pouco o sintoma disso daí. Agora, pode alterar o ciclo menstrual a endometriose? Pode, não obrigatoriamente, tá certo? Não obrigatoriamente. Algumas mulheres, pelo aumento da irritação naquela região, tá certo? Então, vamos dizer assim, o útero incha, vamos dizer assim. Então, a mulher passa a menstruar mais, aumenta o fluxo naquela região de sangue pelo processo inflamatório local e aí aumenta o fluxo menstrual, aumenta a quantidade de sangue. Mas não ligado diretamente, não é que a endometriose dá isso, o próprio processo inflamatório dá isso. E a endometriose pode causar infertilidade ou dificuldade de engravidar, no caso? Pode. Na realidade, algumas endometrioses são descobertas, né, durante um processo de averiguação de investigação de infertilidade. Tá? De início, né, ela não teria, vou dizer assim, uma falta da ovulação. No final da endometriose existe uma aderência muito grande naquela região, né? Existe uma cicatriz muito grande naquela região, então faz com que haja uma dificuldade do espermatozoide encontrar com o óvulo naquela região. Nesses casos, existe algum tipo de tratamento para que a mulher possa engravidar? O tratamento de início, né, seria desfazer essas aderências, né, essas cicatrizes e tentar uma gravidez, né? Se não, teria que ser um outro tipo de gravidez, né? Teria que ser uma gravidez in vitro, né? Tá entendendo? Tibúrcio, por isso é importante, né? A gente sempre alerta aqui no Manhã Viva as mulheres que estão nos assistindo a fazer a visita no ginecologista, pelo menos, né, obrigatória, na verdade, né, uma vez por ano, né, para que ela possa ter um acompanhamento, porque às vezes são enfermidades que começam assim, né, como você disse, a endometriose, porque tem alguns casos, né, que pode ser uma coisa bem mascarada, que você não vai descobrir, e só com o tempo, não é? E daí a coisa fica mais complicada. Por isso a importância da visita ao ginecologista. Correto. A endometriose, quanto mais cedo você descobre, melhor o resultado final do tratamento. Tá certo? Melhor. Quanto menos aderência tiver, quanto menos espalhado tiver, vamos dizer assim, né? Inclusive em casos tardios, em casos, né, porque na realidade a pessoa vai passando de médico em médico, vai indo, né, sem um diagnóstico fechado, né? Então, quanto mais cedo você descobrir, em casos tardios, existe até uma cirurgia radical que você tem que tirar o útero, ovário, trompas, toda, esvaziar a cavidade pélvica para você haver uma melhora. Com a infertilidade. Porque às vezes, né, muitas mulheres, o grande medo das mulheres que têm endometriose é justamente isso, não poderem engravidar, né? Correto. E se é diagnosticado a tempo, com certeza, né, você vai conseguir. Por isso, essa importância de procurar o seu médico. Agora, existe casos, né, eu estou falando disso porque eu conheço pessoas que a endometriose era algo bem sutil, assim, né? Que ela tinha, mas que não provocava tantas coisas, né? Não tinha dores. Existe caso assim também, como esse? Existem casos que acabam se confundindo, né? Com uma cólica menstrual, com uma alteração do ciclo menstrual, com um intestino mais solto na época da menstruação, uma dificuldade de reter a urina na época da menstruação. Existe realmente isso, que não incomoda tanto, tá certo? Como eu falei, às vezes você faz uma avaliação para outro motivo, no caso de uma pesquisa para infertilidade, e acaba descobrindo alguma coisa assim, tipo endometriose, né? No caso dessas mulheres que não têm, né, tantos sintomas assim, e chegam no consultório, que outro exame poderia diagnosticar a endometriose?
Então, a endometriose ela é de difícil diagnóstico, né? Você tem que sempre pesquisar os sintomas, as queixas, né, que as pessoas têm. Normalmente são queixas intensas, são queixas longas. Tá? Então você sempre pensa numa endometriose. Agora, não existe um exame, por exemplo, o ultrassom, ele é muito frustro, né? O resultado do ultrassom na endometriose. Você pode ver um cisto no ovário com sintoma, né? Com um sinal assim de que tenha sangue dentro. Você pode pensar. Uma tomografia não ajuda muito, a não ser que você tenha uma aderência muito grande naquela pelve, né, naquela bacia da mulher. A ressonância também não ajuda muito, também, só no caso de complicações, tá certo? O que poderia, né, o diagnóstico ele é feito, existe um exame de sangue, né, que você mede um marcador tumoral. Uma substância que tem no sangue que aparece em alguns casos de endometriose e em alguns casos de câncer, né? Que é o CA-125. Mas também não é muito específico, não. Existem pessoas que têm endometriose e não têm o CA-125 um pouco aumentado. Então, na realidade, o diagnóstico ele é muito difícil, depende muito da integração do paciente com o médico e dos sintomas. É claro. Eu quis perguntar justamente por isso, né? Porque alguns exames que a gente faz todo ano, que é o Papa Nicolau, ou às vezes, né, um exame de transvaginal, enfim. Correto. Justamente por isso que eu perguntei se nesses exames poderiam diagnosticar. Então, no caso... Não ajuda muito, você está entendendo? O ideal mesmo é o sintoma. Eu estou piorando, minha barriga está inchando muito, eu estou tendo dor para ter relação que eu não tinha, meu xixi não estou conseguindo segurar muito, estou tendo muita diarreia na época da menstruação. São coisas desse tipo que você tem que dar importância, né? Legal, então olha, para as mulheres que, né, às vezes a gente não é tão atento aos sintomas, né? Então a endometriose vai ser, o diagnóstico talvez vai se resolver mais pelos sintomas. Do que pelos exames. Pelos exames, correto. Tá certo, super dica aí pra gente, né? Se observar mais. Sentiu muitas dores, está vivendo esses sintomas aí, como o Tiburcio acabou de dizer pra gente, né? Diarreia, próximo à menstruação, a urina solta também, né? Se você tem algum desses tipos de sintomas, é bom você procurar o seu ginecologista, né? E dar uma investigada, tá certo? Doutor Tiburcio, muito obrigada, viu, pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser, viu? Okay. Deus te abençoe. Obrigado a vocês. Tá certo.